Com os resultados das últimas pesquisas saindo e agora mais uma vez uma pesquisa da Quaest mostrando Flávio Bolsonaro na frente do Lula no segundo turno, 42-40, as únicas maneiras de Flávio Bolsonaro não se tornar o próximo presidente da República serão, primeiro, se ele desistir para ser vice do Zema, tem até um vídeo que ele gravou, será que o Flávio será vice do Zema? Olha, para mim não seria uma má ideia, eu prefiro o Zema do que o Flávio Bolsonaro. Enfim, se ele desistir, se ele abrir a boca e começar a falar um monte de barbaridades, daí a reputação dele cai e aí ele pode perder para o Lula. A terceira é um atentado, assim como aconteceu com o Bolsonaro, onde um lobo solitário que recebeu advogados, os advogados mais caros do Brasil, tentou matar Bolsonaro. Gozado que os advogados mais caros do Brasil foram pagos por quem? Até hoje ninguém falou nada. O Brasil é uma zona. Tentam matar um presidente, chega advogados caríssimos, e ninguém sabe quem pagou os advogados. Foram lá de bom grado, vou defender esse maluco do Adélio Bispo. Enfim, essa é outra chance de o Flávio Bolsonaro não se tornar presidente da República. E a quarta é ele se tornando inelegível, como querem muitos, principalmente Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é o que está mais encalacrado em corrupção, em esquemas e tudo mais. Então ele tem que fazer alguma coisa. E agora, como mostra ali, ó, Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal abrir um inquérito contra o Flávio Bolsonaro. O motivo? Calúnia contra o Lula. Calúnia. Precisa alguém caluniar o Lula? Um condenado em 3 instâncias, um vagabundo, um criminoso, um bandido. Precisa alguém caluniar esse bandido? E pelo quê? Pelo um tweet que ele fez associando Lula a Nicolás Maduro. Mas o Lula recebeu o Nicolás Maduro, tem foto, deu até a janja pro Nicolás Maduro, quer dizer, a canja pro Nicolás Maduro. Não pode associar, é um bando de canalha. Esse mesmo juiz que foi indiciado na CPI do crime organizado. Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Gonê. Gente, aqui é o poste mijando no cachorro. Mas vamos ver a reportagem, depois eu comento o que eu acho que vai acontecer. Sou Pablo Sonati, se gostar desse conteúdo, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Se quiser, comenta aí o que você acha dessa patifaria que é o Brasil. Vamos ouvir. Agora vamos com notícia de momento, breaking news aqui na nossa programação. O ministro Alexandre de Moraes determinou a abertura de um inquérito para apurar se o senador Flávio Bolsonaro cometeu crime de calúnia contra o presidente Lula. Quem traz para a gente agora informações é o nosso analista Matheus Teixeira. Matheus, o que já sabemos, notícia de momento chegando aqui no CNN Novo Dia. Exatamente, Carol. Notícia desse exato momento, o ministro Alexandre de Moraes acolheu uma representação da Polícia Federal, houve uma manifestação da Procuradoria-Geral da República também a favor dessa medida e mandou abrir um inquérito para apurar se Flávio Bolsonaro cometeu crime de calúnia contra o atual presidente Luiz. Aqui, só interrompendo um pouquinho. Primeiro que eu tenho que interromper, porque senão o YouTube não deixa eu passar toda a reportagem da CNN. Mas ali, ó, contra o ex, é o ex mesmo. O Lula praticamente já é o ex-presidente. Inácio Lula da Silva, e essa suposta calúnia teria ocorrido em uma publicação na rede social X, em que Flávio Bolsonaro publica uma foto do ex-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, sendo preso e diz que o presidente Lula também seria delatado. Segundo Alexandre de Moraes fala na decisão, ele afirma que essa questão de ser delatado realiza uma clara menção ao Instituto da Colaboração Premiada. Menciona a prática de crimes como tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro e suporte a terroristas, segundo o ministro Alexandre de Moraes escreve na sua decisão. Ele também, na decisão, traz um trecho da Procuradoria-Geral da República, em que a PGR também se manifesta favoravelmente a essa medida, a abertura de investigação contra Flávio Bolsonaro. Nós temos, portanto, uma decisão importante do ministro Alexandre de Moraes. O PGR, o mesmo que está no inquérito, foi indiciado na CPI do crime organizado. O Paulo Gonê, cuicueca com o Alexandre de Moraes, com os ministros. Ele também ele é favorável à investigação contra o Flávio Bolsonaro. Fazer o quê, né? Que foi sorteado o relator dessa matéria. A gente está acostumado
a ver o ministro Alexandre de Moraes muitas vezes atuar em questões de publicação nas redes sociais, porque ele é relator de inquéritos que tratam deste tipo de caso, mas nessa situação ele, na verdade, foi sorteado, segundo aponta o andamento processual do Supremo Tribunal Federal. Fato é que estamos falando de Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, e presidente Lula também pré-candidato à presidência da República. Os dois, segundo todas as pesquisas recentes registradas no TSE, francos favoritos para chegar ao segundo turno. Portanto, o embate já começa desde já e agora temos mais um elemento que deve permear os debates no Congresso e na Presidência da República, no Poder Executivo, nesta quarta-feira. Muito relevante, trata-se do ministro Alexandre de Moraes, que já é visto como um algoz do bolsonarismo e toma mais uma decisão contra a família Bolsonaro, agora uma decisão às vésperas da eleição. Flávio Bolsonaro muito provavelmente terá que se manifestar. Esse é o trâmite normal desse tipo de processo. O relator costuma pedir uma manifestação da defesa para apresentar-lhe suas razões e dizer que, na verdade, não passa de um mal-entendido, ou mesmo que trata-se da liberdade de expressão, que ele poderia falar isso, e também deve pedir manifestação da Procuradoria-Geral da República, já pediu e abriu inquérito, mas agora temos todo esse andamento processual que deve começar. Ele dá 60 dias para a Polícia Federal adotar as medidas que entender cabíveis, portanto, o inquérito deve durar inicialmente ao menos 2 meses. Eu estou só para ler para vocês aqui exatamente, para a gente não errar e nosso telespectador ter uma noção exata do que é essa decisão. Ele pede também o levantamento do sigilo dessa petição da Polícia Federal, ou seja, todo mundo terá acesso ao andamento, e dá 2 meses para a Polícia Federal tomar medidas cabíveis e concluir essa investigação. Carol. Inquérito, portanto, aberto por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Informação de momento que chega com o nosso analista em Brasília, Matheus Teixeira, que também ilustra aqui as informações com a postagem que foi feita por Flávio Bolsonaro e que embasa esse pedido da Polícia Federal para a abertura do inquérito. Se possível, a gente só coloca em tela. Vamos ver aqui, ó, a postagem do Flávio Bolsonaro, que foi feito um inquérito, que foi o motivo de ter sido aberto um inquérito contra ele. Lula será delatado. Ele se refere ao Nicolás Maduro, que irá delatar o Lula. É o fim do Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas e ditaduras, eleições fraudadas. Ele só disse a verdade. Nada além da verdade. O Nicolás Maduro é tudo isso, um traficante. Na Venezuela não tem eleições limpas. Até quando o Maduro estava lá, pelo menos não tinha. Vamos ver se vai ter agora com a vice dele, né? Delcy Rodrigues, será que vai ter? Enfim, ele só disse verdades. Lavagem de dinheiro, apoio à corrupção, apoio ao narcotráfico. Quando o Brasil do Lula mandou 8 bilhões de reais para o metrô da Venezuela, vocês acham que esses 8 bilhões foi para o metrô da Venezuela somente? Tem que ser muito otário. Nunca mais recebeu 8 bilhões do pagador de imposto. Nunca mais recebeu. Agora a dívida já passa de 10 bilhões. Porque tem uns jurinhos, né? Uns jurinhos, que já era para estar o dobro, né? Vai você dever pro Nubank, dever pro banco. Você deve, no outro mês a dívida dobra. Mas o Lula mandou 8 bilhões e agora a dívida está em mais de 10 bilhões. Dinheiro meu, dinheiro seu, para aquele vagabundo terrorista desgraçado do Maduro. E o Lula é parça, é cupincha, é carne e unha desse traficante, desse bandido. Flávio Bolsonaro não disse nada além da mais pura realidade. E vai ser indiciado e o Alexandre de Moraes aceitou. Calúnia. Que calúnia, gente. Mas agora vamos falar aqui, ó. Falar muito sério pra vocês. Eu acho que não vai dar em nada. Porque o Alexandre de Moraes já tá com o Trump fungando no cangote. Todo mundo tá fungando no cangote dos ministros. Foram indiciados no CPI do crime organizado. Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, o próprio PGR, o Gonê. Então, tá todo mundo fungando. A popularidade dos ministros está... Olha, eu acho que é difícil medir a popularidade dos ministros. Porque até 5 anos atrás, 10 anos atrás, vamos lá, ninguém nem sabia que era ministro. Ninguém nem sabia.
Em 2016, talvez, né? 10 anos atrás, porque passa tão rápido. Mas vamos lá, 2010, ninguém sabia quem era ministro. Então como que vai medir a popularidade? Sempre foram o que foram, sempre destruíram o Brasil, sempre foram uma organização criminosa junto com os outros poderes. Sempre foi, gente. Ai, não pode falar que é ataque às instituições. Que ataque? Os caras dão tudo envolvido em corrupção. 129 milhões para o Alexandre de Moraes. Dias Toffoli viajando, recebeu o Taiaiá, viajou no avião do bandido lá, do traficante, Beto Louco. Não pode falar? Por que não pode falar? A Malu Gaspar só não foi presa porque é da grande mídia, porque senão ela já estaria no inquérito das fake news, já teria tido sua vida devastada. Mas ela é o quarto poder, né? A mídia grande é o quarto poder, nós temos 4 poderes. Enfim, pra mim não vai dar em nada. Se o Flávio Bolsonaro não abrir a boca e começar a falar um monte de pataquada, ele vai vencer as eleições, a não ser que ele desista pro Zema. Como eu disse pra vocês, não seria, na minha opinião, uma má. Sabe, eu prefiro o Zema, sinceramente. Eu prefiro o Zema. Eu acho que o Zema tem mais experiência administrativa. Colocaria ministros bons também. Acho, tá? Só acho, tá? Então, enfim, eu acho que essa não vai colar, não. Como mostra aqui, ó, só pra concluir, mostrar aqui a última pesquisa que saiu da Quaest, que mostra o Flávio Bolsonaro na frente do Lula. Era difícil acreditar que não seria assim, né? Lula tem 37 contra 32 do Flávio no primeiro turno, só que no segundo turno o Flávio Bolsonaro tem 42 a 40% do Lula. Vamos torcer para ser o fim, a morte do demônio. Um forte abraço. Tchau, tchau.